Olá, ouvintes da Rádio Desk. Estamos aqui para mais um programa Educação Sexual em Debate, que neste ano comemora seu 10º aniversário. Hoje estamos com o graduando de Psicologia e membro do grupo de pesquisa da professora doutora Clarice Stefani, do Departamento de Engenharia de Conhecimento, atualmente que pesquisa Saúde da População Urbana e Cidades Inteligentes, o graduando Vitor Fernando Pereira Martins. Vitor, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pela tua vinda, tá? A Moira está aqui com a gente. Olá a todos e a todas. Oi, Moira, obrigada pela tua vinda aqui. Obrigada também. Por compartilhar com a gente. Gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que esse programa é um projeto do Centro de Educação à Distância, SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED. Ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. E também que essa ação pertence ao programa de extensão Formação de Educadores e Educação Sexual, Interface com as Tecnologias, etapa 10. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou pergunta, é só enviar um e-mail para edusexemdebate@gmail.com ou para o nosso WhatsApp, código de área 48 99600 2242, ou uma mensagem para a nossa fanpage no Facebook, Programa Educação Sexual em Debate. Vitor, vamos falar um pouquinho de ti, da tua formação? Como é que tu trilhou os teus caminhos? Tá. Eu inicialmente comecei estudando administração na Fundação Getúlio Vargas, que é a minha primeira graduação, que eu me formo agora no início do ano que vem. E, posteriormente, eu ingressei no curso de Psicologia na Universidade Federal de Santa Catarina. Nesse meio tempo, eu tenho me dedicado, no curso de Psicologia, eu tenho me dedicado a estudar corpo, gênero e sexualidade, e também as deficiências, estudos na área de deficiência. E na administração, mas também dentro da universidade, eu me dediquei a estudar a saúde da população urbana e cidades inteligentes, que é justamente para trabalhar indicadores de saúde com esse novo conteúdo que a gente estuda hoje, que são Smart Cities, que na tradução literal seria cidades inteligentes. Então, eu tenho me dedicado para esses dois campos de estudo e de atuação, né? Desenvolvendo tanto pesquisas quanto propostas de intervenção. E, ao longo disso, também tenho me dedicado ao que Berkeley, que é uma estudiosa pós-estruturalista, vai chamar de vidas precárias. Tenho me dedicado a estudar conteúdos de vidas menos humanas, como, por exemplo, população de rua, estudos na área de deficiência, dentro das organizações. Então, basicamente, eu estou caminhando e estudando ali nessas temáticas. Podemos dizer que é a tua paixão, assim, é o estudo de gênero? Sim, eu digo que a minha paixão é estudar a vida menos humanas. Então, se a gente for pegar um espectro de intangibilidade do que seriam vidas mais humanas e menos humanas, com certeza a gente vai encontrar negros, pessoas com deficiência, mulheres, pessoas que moram na favela. Todas essas são vidas menos humanas, se a gente for pegar um referencial, né? Quando a gente pensa, por exemplo, as teorias Foucaultianas, que vão falar de uma intangibilidade do ser, né, da qual eu preciso criar um exterior constituinte, no sentido de pensar que para eu ter o branco, eu preciso ter o negro, para ter o rico, eu preciso ter o pobre. Então, sempre são práticas divisoras. Então, eu sempre estou do lado de estudar o lado que é menos humano. Exato. E lá na tua pesquisa de saúde da população urbana e cidades inteligentes, o que você tem buscado investigar? Dentro da pesquisa que a gente desenvolve no Departamento de Engenharia do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina, a minha pesquisa ela trabalha com indicadores tanto da área da saúde e indicadores de cidades inteligentes. Nas cidades inteligentes, a gente vai ver o que a gente vai considerar. As cidades que têm que estão se desenvolvendo tecnologicamente, utilizando todas as ferramentas tecnológicas, como, por exemplo, internet, a comunicação. Então, como essas ferramentas elas estão sendo utilizadas para produzir cidades inteligentes. Sempre considerando que quando a gente utiliza o conceito de cidade inteligente, não necessariamente é a cidade como um todo, mas podem ser polos tecnológicos. Então, dentro da cidade, eu posso ter um bairro tecnológico, o que vai definir a cidade como cidade inteligente. E dentro de saúde da população urbana, a gente está
está buscando entender quais são esses indicadores de saúde e como eles, e aí buscar uma correlação. O que cidades inteligentes têm promovido na área de saúde, buscando o quê? Dizer assim, as cidades que são ditas inteligentes, elas têm bons indicadores de saúde, porque quando a gente vai falar de cidades inteligentes, a gente vai pensar em toda uma estrutura da cidade, pensando em pessoas, em governança, em saúde. Então, tudo isso está envolvido. Então, o que essas cidades inteligentes têm pensado, têm articulado no campo da saúde? Então, pensar como esses indicadores, eles conversam, eles dialogam. Vamos falar do que tu estuda lá na psicologia, eu acredito, né? De que maneira a gente pode associar, segundo as tuas leituras, teus estudos, né, a saúde mental e a sexualidade? Quando a gente fala de saúde, a gente precisaria abrir também um espectro de saúde, né? A gente tem um olhar da saúde, que é um olhar da patologização, que vai justamente caminhar para o sentido de cura e que geralmente ela está relacionado a um entendimento do corpo, né? Então, quando eu falo de saúde, eu me refiro ao corpo em suas dimensões físicas, e há um outro lado que eu tenho observado, a partir das minhas leituras, que há um certo apagamento, que é as questões de saúde mental. Por mais que elas estejam dentro das políticas públicas brasileiras, por mais que isso apareça, há uma certa carência quando a gente vai falar de saúde mental, quando a gente vai estudar a saúde. As pesquisas hoje, embora tenham muita produção acadêmica no campo de pesquisa na área de saúde mental, eu vejo que quando a gente vai falar de saúde, também quando a gente vai trabalhar os indicadores de saúde, me parece mais, por exemplo, diabetes, hipertensão. Então, são mais doenças relacionadas ao corpo e que, inclusive, descartam a possibilidade de estar envolvida as questões sociais e ambientais. É como se elas fossem vistas somente pelo olhar biológico, né? Aquilo que acontece no corpo, sem considerar as outras interfaces, as outras intersecções, como, por exemplo, pensar que uma lombalgia que eu desenvolvo está atrelado a um estresse no trabalho. E um estresse no trabalho, ele entra no campo de saúde mental, né? Exatamente, o ser integral, né? Quando você fala em Patologização. É uma palavra difícil de falar. Da sexualidade, vamos explicar para o grande público, porque uma rádio a gente tem um alcance grande, né? E, inclusive, esse nosso programa ele passa sábado de manhã na Rádio Pinheira, lá para a comunidade, na Rádio Comunitária da Pinheira, 8h30 da manhã, no sábado de manhã. Ele é bem retransmitido, sabe, Vitor? Então, vamos explicar para as pessoas o que a gente quer dizer com esse negócio de atrelar doenças sexualidades. Para a gente poder entender, eu acho que a patologização de algumas sexualidades, a gente vai obrigatoriamente precisar falar do Foucault. O Foucault foi um grande estudioso que ele vai lançar um livro que se chama Dispositivo da Sexualidade, que ele vai dizer como o Estado ele vai utilizar desse dispositivo para regular os corpos. E aí, obviamente, quando a gente fala de regulação dos corpos, a gente vai cair em diversas práticas divisoras, como, por exemplo, o sadio e o doente, né? O patológico e o normal, o louco e o doente mental. Então, dentro do espectro da sexualidade, que a gente precisa entender a sexualidade de forma ampla. Sobretudo, dividindo a sexualidade para pensar que existe um sexo, existe um gênero e existe um campo do desejo, né? As pessoas confundem muito, como, por exemplo, quando a gente vai dizer assim, fulano é gay, né? Fulano é gay, é uma categoria de gênero. Mas o fato dele ser gay, quando ele diz que ele gosta de homens e mulheres, é um campo do desejo. Então, por mais que ele se identifique gay, a gente está falando no campo do desejo, ele fica com homens e mulheres. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas pequenas diferenciações. Quando a gente vai
falar de patologização das sexualidades, basicamente a gente está falando como a partir do principalmente ali do século XVIII, caminhando para o século XIX, a gente vai reconhecer algumas formas de vida e algumas formas de exercer a sexualidade, como por exemplo, então a gente cria um binarismo, ou seja, homens e mulheres, eles coexistem, e eu crio para esse binarismo, eu crio um campo do desejo heterossexual. Então, eu tenho práticas divisoras, homens e mulheres, e um campo do desejo que é heteronormativo. Então, todas as experiências que são para fora da heteronormatividade e para fora do binarismo, obviamente, elas vão cair pelo olhar da patologização. Exato. A gente pode observar bem recente, né, a resolução do CFP, a 01 de 99, ela é, se a gente for pensar a temporalidade, né, 99 até hoje, é muito recente quando a homossexualidade ela deixa de ser uma patologização. Então, por exemplo, até hoje a gente tem a transexualidade dentro do olhar da patologização. Atualmente, no DSM-5, ela é classificada como disforia de gênero, mas ela tem um CID, né? Então, quando eu tenho um CID, o próprio CID é Classificação Internacional de Doenças. Então, eu olho para esse sujeito a partir de um viés patológico. Eu reconheço aquele sujeito a partir de um olhar patologizante. Então, a sensibilidade de pensar que todo esse discurso que se constitui sobre o corpo, ele vem com o objetivo de subalternizar determinadas vidas para que outras possam aparecer, é o que eu entendo, para mim, como o discurso da patologização, né? Então, dentro do espectro de intangibilidade, esse outro, ele é subalternizado e eu vou utilizar de práticas para subalternizar aquele corpo. E uma das práticas é essa, eu preciso patologizar, né? Quando eu patologizo, inclusive, ele vai precisar de tratamento, de intervenção médica. Então, a gente vai abarcar todas aquelas outras questões que, obviamente, entram no discurso da saúde mental. Uhum. É bom falar que a população trans, me corrija se eu estiver errada, né? Quer ou devido às políticas públicas da ressignificação da cirurgia, né, precisa que seja colocado como CID-10, como CID, né, que tem um Código Internacional de Doenças, para todas essas políticas públicas se fazerem valer. Né? Infelizmente, né? O que confunde a população como um todo. Uhum. Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro para vocês. Outro dia eu fui numa entrevista, eu fui numa palestra de um endócrino, e aí ele estava falando de processo de transexualização, e aí ele pegou e disse assim: e a gente descobriu que não era ele não queria ser trans, na verdade ele era esquizofrênico. Então, essa própria definição daquilo como a gente vai enquadrar esse sujeito, ela obviamente passa pelo olhar médico. Esses corpos, principalmente os corpos trans, eles não escapam do olhar médico. E é justamente por não escaparem do olhar médico que eles vão cair basicamente no olhar da patologização. Atualmente, a comunidade trans, ela sofre muito por essas questões, primeiro porque eles passam por uma série de processos de deslegitimação até que eles possam se autoafirmar, até que eles consigam se autoafirmarem mulheres de si, quando escolhem serem mulher trans, ou homens trans. Primeiro porque a sociedade, ela justamente, a nível de senso comum, esses discursos, eles caminham, né? É uma das estratégias do poder de Foucault, que ele vai dizer que o poder circula, ele trabalha em rede e ele produz verdade. Se o poder fosse somente dominação, seria um entendimento muito raso do poder. Porque, na verdade, o que o poder faz é criar verdade sobre os corpos. Então, a nível de senso comum, a gente acaba patologizando essas pessoas sem nem precisar ter tanto conhecimento sobre elas. Mas como esses discursos, eles circulam, eu me sinto no direito de patologizar. Quando esse processo de transexualização, que é denominado assim pelo SUS,
ele começa a acontecer quando o indivíduo ele se reconhece uma pessoa trans, ele obrigatoriamente ele vai passar pelo psiquiatra, ele vai passar pelas terapias com psicólogos, ele vai passar pelo endócrino para tratamento hormonal. Então, tudo isso caminha dentro de profissionais que trabalham na área da saúde. E quando esses próprios profissionais eles entendem que não é uma questão de escolha, não é uma questão de, nem vou entender como escolha, né? O indivíduo se sente trans, né? Ele se sente pertencente a um outro corpo, ele não se reconhece aquele corpo. Quando esses profissionais, eles não têm leituras, especialmente do campo da psicologia social ou do campo da psicologia da saúde, que buscam despatologizar esses indivíduos, obviamente ele vai fazer um atendimento clínico, ele vai articular toda a sua prática profissional, entendendo aquele corpo como um corpo doente, né? Como alguém que, inclusive, não tem condições de falar de si. Ele só consegue falar de si através de um outro. E esse outro, geralmente, é o psicólogo, é o psiquiatra, é o endócrino, são os profissionais da área da saúde. Mas mesmo assim é necessário alguém da área médica, formado, graduado e estabelecido, que diga, sim, ele pode. Sim, é importante essas articulações, né? É importante que se crie movimentos de luta e de resistência contra esses discursos que vêm muito forte sobre os corpos, né? Então, pensar quais articulações a gente pode fazer para que justamente a gente caminhe para o olhar da despatologização, para que reconheça as potencialidades desse sujeito é importantíssimo. E aí pensar um sistema de saúde que realmente trabalhe dentro de maneira articulada e de maneira uniforme, que esse indivíduo ele realmente possa ter uma assistência integral, né? Esses indivíduos possam ter uma assistência integral. Porque daí não adianta só o psicólogo fazer, ou não adianta só o médico fazer. A gente, já que essa discussão ela cai no campo da saúde, eu acho que os profissionais dessa área eles precisam trabalhar de forma conjunta, né? E sempre no olhar da humanização, reconhecendo que ali nós estamos reconhecendo vidas humanas e não vidas menos humanas. Exato. Vamos falar mais um pouquinho do Foucault, já que eu vi que é um autor que tu gosta e nos é bastante interessante a leitura, né? Para compreender todas essas questões. No que diz respeito à saúde mental e à sexualidade, qual é a contribuição maior do Foucault? Eu acho que as leituras do Foucault sobre saúde, eles são bem amplas, né? Primeiro, ele vai dizer que a medicina seria a mãe das ciências, justamente porque ele reconhece esse lugar de fala como um lugar de poder. E ele vai dizer que essa própria medicina ela é também um artifício de poder que se usa sobre os corpos. Então, a gente pode pensar revolta das vacinas, a gente pode pensar o processo de transexualização, a gente pode pensar quando homossexualidade deixa de ser doença, né? Quando a gente tira o sufixo ismo. Então, a gente pode pensar como a medicina ela opera e produz ideais regulatórios sobre os corpos, né? E aí eu acho que o Foucault ele vai trabalhar bastante nisso, identificando. O que a gente precisa entender, e aí Foucault vai dizer muito bem, é que pelo olhar biomédico, né? Ele vai dizer que a biomedicina é um dispositivo de poder. Pelo olhar biomédico, o corpo sempre vai precisar de intervenção. Então, obviamente, eu olho para aquele corpo a partir de um aspecto de cura e de intervenção. Todo corpo que é visto por esse olhar, ele vai sofrer aquilo que a gente vai entender como uma regulação do corpo para enquadrá-lo dentro daquilo que seria classificado como normal. Então, ele não é ele é um doente mental, eu coloco ele dentro de uma clínica psiquiátrica e lá vão estar atendendo profissionais do campo da saúde, né? Então, eu tenho um indivíduo trans, né? Que, obviamente, eu reconheço que ele, pelo olhar biomédico, eu reconheço que ele tem uma disforia de gênero e aí, obviamente, ele vai precisar passar por todos os atendimentos da saúde. Então, Foucault ele vai dizer como esse poder se articula, né,
como uma verdade sobre os corpos. Ele vai dividir muito bem dois tipos de poderes importantíssimos para a gente entender como como há essa articulação. O primeiro que é o poder disciplinar e o outro que é o biopoder, que são ambos são estratégias utilizadas pelo Estado com E maiúsculo, né, para falar a nível de quem legisla sobre os corpos, né? E aí ele vai dizer assim: no poder disciplinar, todo corpo que foge à norma, ele precisa ser punido. Então, ele tem um livro muito importante, que é o Vigiar e o Punir, que ele vai falar da vigilância dos corpos, né? Os corpos são o tempo todo vigiados e à medida que eles escapam, que aí a gente utiliza na psicologia como corpos dissidentes, que são corpos que escapam à norma, ele vai precisar obrigatoriamente passar por uma punição. E o outro são os biopoderes, que são estratégias operadas pelo Estado a nível de população. Há uma grande separação das estratégias de poder ali no século XVIII para o século XIX, porque para o Foucault, o Estado deixa de entender aquele corpo somente a nível individual e ele passa a entender as pessoas a nível de espécie. Então, a gente deixa de controlar somente os indivíduos, mas passa a controlar as populações, que aí vão se decorrer as estratégias de biopoder. Então, a gente tem um dispositivo da sexualidade operando, a gente tem um dispositivo da racialidade, que Sueli Carneiro, que é uma filósofa formada pela USP, ela vai trabalhar essa temática aqui no Brasil, e aí a gente vai ver todas as outras estratégias do biopoder para regular esses corpos a nível de população. Então, quando eu penso, por exemplo, dispositivo da racialidade, eu estou pensando todas aquelas questões étnicas raciais. Quando eu penso dispositivo da sexualidade, eu estou pensando em todo esse espectro de sexualidades que hoje a gente trabalha, mas sempre no objetivo de tentar regular. Mas o Foucault ele traz algo bem importante para a gente. Por mais que esses biopoderes, esse poder disciplinar, ele atue sobre os corpos, ele não consegue controlar todos. E é por isso que os corpos escapam. É por isso que a gente consegue ver gays na rua, é por isso que a gente consegue ver lésbicas na rua. Esses corpos, eles acabam escapando e eles transitam, né? E aí é sempre pensar, né, que por mais que esses corpos escapem, eles se produzem pelo poder e o poder ele também vai continuar agindo sobre esses corpos, agindo no sentido de que o poder se desloca, o poder move, o poder retira-se. Então, o poder são sempre jogos, né? Eles são sempre movimentos de transição para que ele possa continuar pensando as intangibilidades dos corpos. Viu que aula de Foucault, dona Moira? Nossa, incrível, adorei. Para quem está sintonizando agora a Rádio Desk, estamos com o programa Educação Sexual em Debate. O convidado do programa de hoje é o graduando em Psicologia, Vitor Fernando Pereira Martins. Vitor, que relação a gente pode fazer entre a população LGBT e saúde mental? Pensar que, vamos pensar nos dados então, né? 52% dos jovens LGBTs já incorreram em comportamentos autodestrutivos. Então, significa pensar que há um certo sofrimento ali naquela população. 42% deles já passou por suicídio. E 44% já passaram por suicídio e 42% já buscaram auxílio médico. Essa é uma pesquisa desenvolvida pela ONG Stonewall, e aí ela traz todos esses dados e eu acho que são, por mais que eu trouxe só alguns dados, são dados para a gente pensar saúde mental e sexualidade. Uma palavra que eu acho que se destaca bastante quando a gente vai falar de sexualidade sexualidades e saúde mental, a gente está falando de intersecções. A gente precisa interseccionar as coisas para que elas possam aparecer. Porque, por exemplo, é diferente falar de saúde mental para mim que sou gay,
e diferente falar de saúde mental, por exemplo, para um homem branco de classe média. São contextos totalmente diferentes, porque o ambiente ele age sobre esse corpo de uma forma diferente e esse corpo age sobre o ambiente de uma forma diferente. Quero dizer que nós reconhecemos o mundo de forma diferente e esse mundo ele também age sobre nós. Esse ambiente ele se articula sobre o meu corpo de diversas maneiras. Então, por exemplo, quem é que anda na rua, por exemplo, um homem branco de classe média, ele não anda na rua sendo chamado de gay, de viadinho, ele não corre o risco de ser assassinado na rua, ele não corre o risco de ser apedrejado na rua. E aí, quando eu falo viadinho, gay, eu acho muito importante a gente ressignificar esses conceitos, que é uma das propostas da Judith Butler, né? Esses termos, eles passam de ser pejorativos e eles passam a ser micropolíticos, movimentos de resistência. Mas quando a gente pensa saúde mental e população LGBT, a gente justamente está fazendo intersecções para dizer assim, olha, não dá para universalizar uma política pública de saúde mental considerando que os sujeitos são homogêneos. Não, a gente se produz de forma diferente. Dentro da própria categoria LGBT, né, que ela é bem mais ampla, mas LGBT, quando a gente pensa lésbicas, transexuais, gays, travestis, a gente também tem um espectro de que a gente poderia pensar políticas públicas de saúde mental para cada uma dessas siglas, porque cada um se produz de uma forma e o ambiente age sobre esse corpo de forma diferente. Dados situações bem simples. Por exemplo, quanto mais um gay se aproxima da feminilidade, mais ele vai sofrer injustiças sociais, segregação social. Então, pensar que um gay com característica que performa um corpo masculino também é diferente de um gay que performa uma feminilidade, né? Que busca uma feminilidade, que se sente feminino. Então, quando ele anda na rua, a gente poderia pensar quem é o gay que é mais incomodado na rua quando a gente está transitando. Basicamente, a gente vai observar que esses são gays que performam uma feminilidade. A gente precisa ter essas sensibilidades, né? De reconhecer que esses corpos, eles se produzem o tempo todo de forma diferente, né? E quando a gente pensa, obviamente, saúde mental, a gente precisa entender essas diferenciações para que a gente não caia no discurso universalizante e de homogeneização. Porque quando a gente caminha para esses discursos, o que a gente está buscando é uma invisibilização e um apagamento de outras demandas sociais que precisam ser trabalhadas. A gente tá chegando no fim do nosso programa. É rápido, né? Bem rapidinho. Rapidinho pra caramba. Eu acho que eu falo demais. Não fala não. É que a nossa meia hora ela é bem gostosa, porque a gente tem um clima bem tranquilo aqui de conversar uma coisa super séria, né? Super importante pro bem-estar de todos, né? Ainda mais esse tema tão joia. Eu tô louca para saber as dicas que tu trouxe pra gente. Eu trouxe dicas assim pra gente pensar uma questão de humanidade, né? E daí, para quem tá mais assim para a área acadêmica, eu acho que a gente obrigatoriamente a gente precisa estudar Os Problemas de Gênero, da Judith Butler. É um livro importantíssimo para que a gente possa pensar como o gênero ele vai se articulando, né? Como é que a gente pensa gênero, sexualidade e desejo. E eu acho que o livro que eu tomei como bíblia para mim, né? E seria bom que todos pudessem ler. Se chama Vidas Precárias, da Judith Butler, que ela vai falar sobre vidas humanas e menos humanas, práticas de humanização e desumanização. Ela vai reconhecer que algumas vidas são mais precárias que outras. E ela vai fazer várias perguntas para ela que eu quero deixar aqui para todo mundo refletir hoje, né? Quais vidas são passíveis de luto? Quais vidas são passíveis de serem choradas? Pensar que algumas vidas, elas morrem e a gente não chora esses lutos, porque a gente não reconhece ela como vida, porque são vidas pra gente menos humanas. Então, essas são minhas 2 sugestões, assim, de leitura. Eu gosto também bastante de trabalhar com arte, então eu sugeriria, assim, os cantores que
tem hoje pensado, tem trabalhado música e questões de demandas sociais. Então, pensar a Isa, pensar os raps, enfim, tipo Marcelo D2. Eu acho que eles têm trabalhado Você bastante. não gosta do Lineker? Ótimo, Lineker, tudo de bom também. Nossa. Então, pensar essas coisas assim, pensar também assim, a arte ela escapa à norma, né? Então, sempre buscar a arte também como um elemento de fuga daquilo que a gente tem como um ideal regulatório. Mas até a arte Continuam tentando, né? tentaram, né? Continuam Bem tentando. feio. Vamos usar esse assunto com outro programa. A gente vai te chamar de novo, Vitor. A gente adorou a tua presença. Moira, o que tu achou? Nossa, achei incrível a participação, colaboração do Vitor, assim, foi muito, muito, muito importante, eu acredito, a fala dele, adorei mesmo. Ai, Gratidão. obrigado. Nossa, Tem adorei. bastante Tô leitura, apaixonada. né? Tô apaixonada. Ô, Vitor, obrigada pela tua vinda. Parabéns, sucesso, tá? Que tu brilhe sempre como teu olhinho já brilha, assim. Obrigada pelas dicas, tá? O nosso programa está chegando ao fim. E eu gostaria de agradecer a tua presença mais uma vez e pedir que tu deixe teu contato, faça tuas considerações bem rapidinho. Tá. Eu gostaria de agradecer assim, a oportunidade de estar aqui, obviamente, principalmente por ser um aluno de graduação. Às vezes esses espaços eles não são abertos para que a gente possa falar. E eu acho que a gente tem muito a falar. Meu e-mail para contato é o vitor.martins@grad.ufsc.br. Podem me escrever por lá, que aí eu respondo e a gente vai trocando ideias e sugestões. E quiserem me convidar também, estou super disponível. Tá, a gente agradece. Moira, obrigada, viu? Obrigada também. Eu gostaria de agradecer aos nossos ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate ele vai ser reprisado quarta-feira às 23h30 e esse programa vai ao ar também na Rádio Comunitária da Pinheiro, como eu te falei, sábado às 8h30. Você poderá ouvir os nossos programas exibidos anteriormente na página do Facebook, Educação Sexual em Debate. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk 100.1 FM Florianópolis.